Olá, boa tarde a todos, bem-vindos a mais um bate-papo de opções básico do Banifinvest. Eu sou o Luiz Fernando Roxo, sou responsável pela área de opções. A gente está começando mais um programa, hoje é dia 7 de maio e nos programas de segunda-feira a gente tenta tratar os assuntos de opção de uma maneira mais simples, um pouco mais básica, mas sempre de maneira interessante. Uma coisa importante é que quanto mais perguntas, mais enriquece o nosso bate-papo, mais a gente consegue sair do nosso roteiro tradicional, que é olhar as opções, ver como anda a volatilidade, as taxas e tudo isso. Então, quem tiver disposto a fazer algum comentário, fique à vontade. Quem quiser fazer algum tipo de pergunta também, o canal é aberto para o diálogo. E acho que é assim que a gente consegue ir melhorando com o tempo. Acredito que quem tem acompanhado o nosso bate-papo desde o começo, lá de agosto, hoje, já tem bem mais experiência em opções. É importante a gente acompanhar o dia a dia, ver as novidades, perceber sutilezas que diferenciam o mercado de hoje do de ontem, assim por diante, porque é esse conjunto de observações que faz a gente cada dia ficar mais experiente no mercado. Hoje a gente teve um mercado subindo, o mercado trabalhou a partir da manhã em queda. A gente tinha, por conta das eleições na Europa, uma abertura no mercado brasileiro estimada para uma queda, né? O mercado europeu também caiu, mas a gente reverteu a tendência no meio do dia e fechou com o mercado em alta. Eu tenho acompanhado com as pessoas esse período em que o mercado anda acumulando dentro de uma determinada faixa de preço. Sexta-feira, se o mercado não perdeu a mínima, praticamente perdeu, então quase foi um rompimento de queda. Vamos olhar isso agora. É importante para a gente ir acompanhando como as suportes, resistências funcionam ou não funcionam, ou ajudam a reforçar um movimento de alta ou de baixa. Acho que tudo isso faz parte do nosso aprendizado, porque depois de um certo tempo vocês vão perceber que não existe mais essa história de escola fundamentalista, escola de análise técnica, ou o cara que faz swing, day trade ou position. O que existe é o sujeito que conhece de finanças e tenta ganhar dinheiro no prazo que mais for conveniente para ele. Algumas pessoas num prazo mais curto, outras pessoas num prazo um pouco mais longo. Então, muito bem, eu vou mudar aqui do meu rosto para o Shark, depois a gente vai voltar para aquela planilha de opções tradicional. Vocês estão vendo aqui o Sharp, então, e do Shark a gente vai puxar simplesmente o gráfico aqui do Ibovespa, só para a gente ver como anda aquela acumulação toda. Muito bem, olha, de fato quase, né, que a gente perde aí os mínimos na sexta-feira, né, fechamos bem acima do mínimo, mas com pregão em queda, e hoje a gente foi para dentro dessa faixa novamente. Então a volatilidade continua diminuindo, né? Agora na quarta-feira o TG vai nos contar se foi realmente um rompimento para baixo, se essa figura agora deixou de fazer sentido. Isso a gente vai ver na quarta-feira, mas é bom a gente ir acompanhando. E novamente uma volatilidade baixa, né? Novamente tivemos uma volatilidade pequena, né? Houve variação intradiária, mas uma volatilidade pequena. Sexta-feira que foi um dia mais atípico, onde houve uma queda mais acentuada. Muito bem, vamos passar agora para a planilha, aquela planilha de opções que a gente já está acostumado a acompanhar, e vamos ver quais são os principais drivers de mercado aí. Eu tenho preferido deixar o programa um pouco mais curto, para que não fique não fique tão chato, né? Para que não fique tão comprido. E a gente tem tentado estreitar um pouco os comentários. Acho que assim fica mais dinâmico. Além disso, a gente está planejando fazer alguns outros programas por semana. Vamos só esperar esses daqui ficarem um pouco mais ajustados do jeito que a gente quer. Muito bem, estamos aqui então olhando a planilha. A gente começa com a Petro E,
né? Essa planilha é a planilha tradicional, aquela que está disponível para download. Durante 2 ou 3 semanas a gente ficou com a planilha antiga lá. A turma que trabalha comigo aqui, o Márcio, ele disponibilizou a planilha, mas ela acabou ficando presa em algum lugar lá no site do Banif. Mas a planilha que você tem lá agora, que você já pode fazer o download, é a planilha correta, é a planilha adequada, tá? Então a Petro fechando a 20,70, subiu, na verdade, um pouco menos que isso no fechamento. Esses preços que você tem aí dessa planilha são alguns minutos antes do call de fechamento, por conta de uma distorção que acaba acontecendo entre o preço das opções e o preço do papel após o call. Então a Petro estava a 20,70, ela fechou abaixo disso, a 20,58, mas é um valor próximo. A Petro E19 fechando a 1,94 com 91% de delta. A Petro E20 fechando a 1,22 com 79% do Petro. A volatilidade implícita para essas duas opções, comparativamente com a do papel, a histórica do papel, 35% a da E19, 33% a da E20, e a gente tem as volatilidades históricas. No caso da Petro, a volatilidade histórica está em 31,36 e a menor volatilidade do vencimento E é a opção no dinheiro, que é a Petro E21, ela é levemente fora do dinheiro, com 31,08 de volatilidade. Então vocês se lembram que em algum momento, a gente vinha contando que em algum momento as volatilidades elas se cruzam, né? A volatilidade histórica e a implícita acabam tendo o mesmo valor. Isso é uma coincidência. Daqui a pouquinho a volatilidade aumenta, como a gente sabe, a implícita vai na frente, ou a volatilidade diminui, a volatilidade implícita vai na frente também, e a gente acaba voltando a ter uma pequena diferença entre a volatilidade histórica e a volatilidade implícita, mas isso não é problema nenhum. Uma outra coisa que me perguntam muito, Roxo, dá pra gente tirar alguma conclusão com relação à direção do mercado, ou qual a melhor opção para se fazer a venda ou a compra, acompanhando a diferença entre a volatilidade histórica e implícita? Acho que não. Acho que é muito pouco, a informação é muito pobre ela sozinho para que a gente tome alguma decisão baseada nisso. Algumas pessoas fizeram estudos sobre isso, tentam utilizar esse tipo de coisa. Eu, nesses anos de janela aí, hoje acredito que esse tipo de informação, né, que é a diferença entre a volatilidade histórica e implícita, não são muito importantes. Mas esse é um assunto mais avançado, né? Nem seria um assunto tanto para hoje. Dando continuidade, antes da gente voltar para o comentário das opções, o Ike tem uma pergunta aqui, um comentário. Ele diz assim: boa tarde, Roxo, a volatilidade da Petro deu uma subida. Tem alguma uma taxa interessante na série F? Olha, cantou a bola. Foi ótimo, porque a gente já está partindo para a planilha F. Por quê? A planilha E, ela falta só 10 dias úteis, né? Então, para que valha a pena a gente fazer uma estratégia na opção E, a gente teria que fazer uma estratégia de prazo um pouco mais curto. Lançamentos cobertos que só acabam convergindo para lucro depois de um bom número de dias, acaba não sendo muito vantajoso. Só seria se o seu custo operacional fosse bem baixo, tá? Agora, olha, temos algumas taxas interessantes. A E20 está pagando 1,18 no período, o que dá uma taxa de 2,50 ao mês. Ela tem o preço de exercício 19,71. Então, R$1 dentro do dinheiro para 10 dias úteis é interessante. Uma proteção de 6%. A gente tem também a Petro E21, que aí já é a primeira opção fora do dinheiro. Ela está quase no limite entre ter e não ter VI, né? VI é esse número aqui que a gente chama de valor intrínseco. Então ela está pagando uma taxa de 3,16
se o papel estiver acima de 20,88 no vencimento, o que não é algo difícil, nem algo muito raro, uma vez que a gente tem trabalhado nos últimos meses a valores acima disso, né? Se alguém aqui estiver imaginando que o mercado vai ficar por aí ou até melhorar um pouquinho, poderia ser uma boa. O que tem acontecido é que, como o mercado já está de lado faz alguns meses, quando a gente entra em maio, é internacionalmente um período em que se espera mesmo uma acumulação, um mercado mais desanimado, uma queda, para ele voltar a subir lá por setembro, outubro, né? Tem até alguns ditados americanos que dizem isso, né? Vende em maio, compre em outubro, coisas assim. Você começa a ver no jornal um pouco de pessimismo, tá certo? Mas isso não é a realidade, isso não é a previsão do que vai acontecer, isso é só a expectativa dos agentes que operam no mercado. Mas lembrando que tudo gente que nem a gente, que tem as informações semelhantes às nossas, alguns um pouco mais, outros até menos. Então é só um desânimo meio generalizado. Isso tanto pode ser um sinal de um esfriamento de mercado, como pode ser uma oportunidade de compra. Isso não significa muita coisa. A economista-chefe do Banco Fator hoje na Exame veio com um comentário, né, uma reportagem, uma entrevista com ela, e ela dizendo que o mercado já subiu bastante esse ano, então que para que ele voltasse a subir ele precisaria se realizar um pouco, cair um pouco. A gente não sabe exatamente como é que ficam as coisas, aliás, nem exatamente, nem um pouco, né? O mercado é imprevisível. O fato é que a Petro E21 é uma oportunidade para quem for um pouco mais otimista, ou para quem pelo menos quiser diminuir o seu preço de custo em 46 centavos, que é mais que 2% do valor do papel, tá certo? Depois a gente tem a Petro E23, essa daqui já está apenas 5 centavos, desculpa, a Petro E22 primeiro, ela está 16 centavos, ela é de 21,88. Para dar exercício o mercado teria que subir mais do que R$1. Subir R$1 em 2 semanas não é algo difícil, a gente já viu isso acontecer muitas vezes. Lembrando que ela só tem 21% de delta, mas ela tem 22% de gama. Então, no primeiro real que o papel subisse, ela subiria uns 25, 120 e poucos centavos, aí para uns 30 e tantos centavos, mas no segundo o delta já iria para quase 50 centavos e ela subiria então mais ou menos uns 50 centavos. Gente, temos a Petro E23, ela está 5 centavos e aí já estamos na fase do pozinho, né? Das opções fora da grana. Para quem está interessado em fazer aquela estratégia, ou tem feito aquela estratégia da compra do pozinho, né? Aquela estratégia mês a mês da compra do pozinho, acho tanto a E24 quanto a E25 são bons alvos, né, para se comprar opções fora do dinheiro, né, esperando que em algum mês, pode não ser nesse, no outro, então tem que fazer todos os meses, a gente fazer a compra, poderia ser tanto na E24 quanto na E25. Nós temos aqui um comentário do M5005, ele pergunta o seguinte: Roxo, qual a sua opinião de exercício para a série E? E depois ele diz assim: Roxo, por princípio eu não acredito em comentários de economistas. Eu sou economista, faço comentários aqui, mas na verdade estou brincando. Eu também não acredito em previsão. Acredito na macroeconomia, acho que não é exatamente uma ciência exata, ou longe disso, é uma ciência humana, mas os principais gestores do mundo fazem o seu drive de investimento, fazem as suas apostas baseados em fatores macroeconômicos e acabam se dando relativamente bem com isso. Por exemplo, um fundo do Credit Suisse, o verde do Credit Suisse, o pessoal do próprio Pactual, são todos fundos geridos com foco macroeconômico, o pessoal do Armínio Fraga da Gávea, e ganham dinheiro. O que a gente não deve acreditar muito, eu acho, M5005, é nas previsões.
E é por isso que eu também não vou fazer uma previsão com relação a vencimento de opções. Eu nunca fiz um exercício desse, aonde vai ser o vencimento. Procuro não fazer esse tipo de exercício, porque eu acabo acreditando na minha própria previsão, acabo operando com base nessa previsão, que nada mais é do que um palpite, porque previsões são muito difíceis de serem feitas. Modelos macroeconômicos que tentam explicar a realidade é uma maneira da ciência evoluir aos poucos, né? Tá certo que o comentário dela é um comentário bem subjetivo mesmo da economista da Fator. Você tá certo. Gente, vamos lá. Com relação então a Petro-E, o que a gente poderia ver de oportunidade aí seria talvez uma trava de alta. Então uma trava de alta dia 19 com E20, você pagaria 1,94 e venderia a E20 por 1,22, então seria uma trava de alta em que você pagaria 72 centavos, mas o máximo que ela vale é 88, 89, alguma coisa assim. Nós fizemos essa conta na semana passada, então não é uma oportunidade tão grande. E a Petro E20 com 21, aí já é uma trava de alta. A primeira ponta E20 dentro do dinheiro, a segunda ponta E21 levemente fora do dinheiro. Esse tipo de trava de alta, para quem faz sistematicamente, costuma gerar um bom resultado, porque você acaba pagando menos do que metade do valor total de prêmio e você consegue depois ter um resultado bom. E na média, se você pegar os últimos 10 anos, a gente teve em média de 7 a 8 meses de alta, e aí entre 3 e 4 meses, entre 4 e 5 meses de queda em média, até mais que isso, 8 meses de alta em média. Isso significa que se você fizer travas de alta como essa, levemente dentro do dinheiro, todos os meses, existe uma chance boa de você ganhar mais do que perder. Essa trava ela valeria no vencimento, vamos fazer a conta aqui, acho que é R$1,12, alguma coisa, R$1,17, uma coisa assim. Vamos por uma volatilidade aqui de 30%, mas isso não importa tanto. Ela pode chegar a valer R$1,17, isso mesmo. Então você está montando uma trava que pode te dar um resultado de 40 e poucos centavos aí, acho que 41 centavos, se não me engano, para 76 centavos, que é o que você vai gastar, dá mais do que 50% de lucro, né? Dá um lucro bem significativo. Então, para quem acredita que o mercado fica acima do strike E21, pode ser uma aposta. Eu pessoalmente não tenho opinião. Não é que eu não quero dar, eu realmente não tenho. Uma coisa que pode ser feita é você montar essa trava de alta, né? E aí você pode eventualmente vender um pouco mais, tipo fazer uma venda de 1,2, né? Aí o teu custo cai para 60 e poucos centavos, e aí você vai na E22, você compra esse 0,2 aí que você vendeu a mais, então o teu custo acaba sendo 70 centavos, você diminui um pouco, mas aumenta a complexidade, né? Não é o nosso objetivo de hoje, só para a gente fazer alguns exercícios mesmo. Petro-F, a pedido do Ike, vamos ver como é que estão as taxas. O fato é que a volatilidade implícita das F estão abaixo da volatilidade implícita das E's. Então, se você pudesse fazer uma taxa, escolher ou E ou F, independente de prazo de vencimento, custos operacionais, a E está melhor, ela está mais propícia, as taxas estão melhores. Eu nem vi as taxas ainda e já estou dizendo que estão melhores. Por quê? Por conta disso aqui, ó, das volatilidades. Quanto mais alta a volatilidade, maior é a taxa ao mês, não no período, ao mês. Porém, para você montar uma taxa na E, você tem que lembrar que o custo operacional acaba sendo maior, né? Então vamos ver aí como é que andam essas taxas. Para financiar a Petro F18, a gente teria uma taxa de 1,75 no período ou 1,27 ao mês. Dá menos de 1,30, 1,40 aí, que é aquilo que a gente acha interessante, mas agora com a taxa de juros mais baixa, quem sabe pode
valer a pena, lembrando que se você conseguisse montar essa trava para receber 1,27 ao mês e o teu custo operacional não for muito alto, a tua proteção é de 14,54%, é uma bela proteção. Na Petro F19, 2,13 de prêmio, 33 de vol, dá 2,32 de taxa no período, que dá 1,67 de taxa ao mês, com uma proteção de 10,3. Então 1,67 ainda é uma taxa melhor, mais legal ainda, porém a proteção é menor, né? E não é tão longe assim dos 20,70 que o papel está agora. A Petro F20 está 1,34, o strike dela é redonda, é de R$20 mesmo, volatilidade abaixo de 30%, que não dá uma taxa tão mais, digamos assim, atrativa assim, mas é uma boa taxa, 2,38 ao mês, com uma proteção de 6,67. E por fim, aí chegando no dinheiro, Petro F21 tem preço de exercício 20,88, está 86 centavos de prêmio, e ela não tem VI, ela só tem VE, e se você for exercido, né, você teria uma taxa de 3,77% ao mês. Hoje, como é que eu monto uma estratégia dessa com o mercado tão pessimista, com as pessoas escrevendo artigos que o mercado pode cair e tudo mais? Eu acho que mantendo a mesma estratégia de sempre, que é tendo o stop. Se você tem o stop, você está exposto ao ganho, né, ao retorno da taxa, se o mercado não cair. E se o mercado cair, você estopa. O stop não é algo trivial, dá prejuízo, a gente sofre tudo mais, mas pelo menos a gente não tem uma perda muito significativa, e aí a gente recupera esse dinheiro rapidamente. No caso da Petro F22, a primeira opção fora do dinheiro, ela é de 22 redondo, 29,35 de vol, uma volatilidade mais baixa de todas, o que acaba dando aí 41 centavos de VE apenas, tá? O que a gente tem de oportunidade aí? Poderíamos fazer, por exemplo, uma trava de alta entre F18 com F19, vendo que a diferença aqui é exatamente R$1. Se você pagar 3,01 e vender a outra por 2,13, né, você pagaria 80 e poucos centavos, 86, 87 centavos pela trava, sendo então que você pode ter um ganho de uns 15, 16 centavos. Você tem a F19 com a F20, essa daqui está um pouco mais legal. Vamos fazer aqui a simulação. Você compra a F19 1 kg, aí você venderia 1 kg também da F20, e para isso você pagaria 79 centavos, então você teria um ganho de 21 centavos, sendo que você só perderia dinheiro se o mercado ficasse abaixo de 19,79, tá? Esse é o teu preço de custo. Como o papel está 20,70, o mercado pode cair praticamente R$1 para que você comece a ter problema e aí precise estopar a operação. A última trava de alta que a gente vai ver é a trava de alta de F20 com 21. Então vamos fazer a simulação de F20 com 21. Lembrando que agora os strikes já não são mais redondos. Os strikes são assimétricos. Ó, a F20 tem strike 20 e a F21 tem strike 20,88. Então essa trava vai valer no vencimento no máximo 88 centavos. E você pagaria por ela agora 48 centavos. É uma situação bem semelhante com aquela que a gente mostrou na Petro E20 com 21, é muito parecido. É aquele tipo de estratégia em que você paga menos da metade ou um pouco acima da metade nesse caso, porque o primeiro par a primeira perna é dentro do dinheiro, né? Mas você pode ter um ganho bem significativo se você for exercido. Daria 40 centavos de ganho sobre 48, dá praticamente 100%, 80% de ganho, é um ganho bem significativo.
Gente, Roxo, por que você não sugere travas de alta fora do dinheiro? Por exemplo, por que você não sugere comprar F24 1 kg e vender 1 kg da F26? Eu não sugiro isso, gente, porque no final das contas é como se você fosse fazer uma trava que só dá dinheiro acima de R$ 25 e você gasta 7 centavos para montar. Para ganhar dinheiro, se o mercado subir 2 ou 3 reais, pagando alguns centavos por isso, é mais vantajoso você fazer uma compra a seco. Por quê? Porque é mais simples, cobra menos corretagens, tem menos trabalho para acompanhar, tanto na montagem quanto na desmontagem, menos custos operacionais de maneira geral e um efeito semelhante, sendo que você não precisa vender uma opção barata e aí você acaba não travando o teu ganho máximo. Tá certo? Por isso que a gente prefere travas de alta no máximo levemente fora do dinheiro, no máximo que custem aí uns 30, 35, 40 centavos. Menos do que isso não vale muito a pena. Isso no caso da Petro. No caso da Vale, se a gente estiver falando de strikes com distâncias de 2 em 2 reais, aí a gente estaria dizendo gastar no máximo 60, 70 centavos, no mínimo 60, 70 centavos por uma trava de alta, menos que isso também não compensaria. Agora nós temos a Petro G. Por experiência própria, a gente tentou operar essa Petro G hoje, não deu muito certo, ela não tem muita liquidez ainda, mas as volatilidades estão aí na faixa de 28%, 29%, não estão lá grandes coisas, porque o mercado está estimando uma queda da volatilidade. Se o vencimento mais curto, que é o E, está com volatilidade de 32%, o vencimento intermediário, que é o F, está pagando uma volatilidade de 30%, e o mais longo, que é o G, que é para o dia 16 de julho, daqui 48 dias úteis, está pagando uma volatilidade de 27, 28, você tem uma curva descendente. Isso demonstra que existe uma expectativa de que a volatilidade diminua, porque ela acabou de dar uma subida, isso é comum, tá certo? Não é um oráculo, não significa que a previsão vai dar certo, vai funcionar, só significa a expectativa, tá certo? São coisas muito diferentes. Talvez leve alguns anos para a gente conseguir definir mesmo qual é a diferença entre uma expectativa e uma previsão, tá certo? Mas é importante pensar sobre esse assunto. Legal, gente, vamos lá. Agora a gente vai ver como anda a Vale. A gente tem a Vale E, que é a mais curta, volatilidades que vão de 28% para as opções mais dentro do dinheiro, 24% para as opções levemente fora do dinheiro, e as opções bem fora do dinheiro voltam a ter volatilidades mais altas, mais de 1 centavo para 2 centavos, não faz tanta diferença assim. Então, Vale E38 custando 3,49. A Vale hoje caiu 0,22%, ela foi contra, né, na contramão do mercado. Faz bastante tempo que a Vale não tem um bom desempenho, né? Ela tem sofrido aí nos últimos talvez 6 meses a 1 ano por conta da desaceleração da economia chinesa de maneira mais efetiva nos últimos 6 meses. Vale E38 3,49. O strike dela não é 38, é 37,09, 32,67 de vol, uma taxa para o período de 0,62, o que daria uma taxa ao mês de 1,31, tá certo? Não é de todo mal, uma vez que ela é uma opção dentro do dinheiro, que tem 92% de delta, e a Vale anda com a volatilidade baixa. Melhorou um pouquinho, aumentou um pouquinho, mas ainda com volatilidades bem baixas. Vale E40, o preço dela está 1,76, volatilidade na faixa de 28,5, a taxa pelo período 1,30 e uma taxa ao mês de 2,74. Lembrando que ela é de 39,09 e o papel está 40,35. Então ela tem uma proteção de 4,36% ou R$1,30, alguma coisa assim, que é a diferença de 40,35 para 39,09. Vale E42, essa daqui
não tem preço de exercício 42, o preço de exercício dela é 39,23, então ela é muito semelhante, é praticamente a mesma coisa do que a Vale E42. Então vamos direto na Vale E41. A Vale E41 ela é de 40,09, ela tem R$1 certinho de distância para a Vale E41 e desculpa, para a Vale E40, né? E ela tem um delta de 58%, mostrando que ela de fato é levemente dentro do dinheiro, e ela está pagando uma taxa de 2,11 no período, o que daria 4,49 ao mês. O sujeito que quer fazer uma aposta rápida, acreditando que o mercado fica pelo menos acima de R$40, é uma oportunidade razoável. Se a ideia é você ter um retorno maior, menor do que a tua proteção, quer dizer, você focar mais na proteção do que no retorno, aí o ideal seria trabalhar mesmo com a E30, com a E40 ou com a Vale, com a Vale E40 ou com a Vale E42. A Vale E44, essa daqui já é de 43,09, ela de fato já é fora do dinheiro mesmo, né? 10% só de delta. Se alguém estiver apostando que vai haver uma corrida, uma correria nas últimas 2 semanas para simplesmente deixar o mercado mais ágil, isso costuma acontecer. O mercado chega no nível de suporte, depois dá uma puxada e essa puxada se reforça, principalmente se estiver perto do vencimento. Uma compra de Vale 44 a seco não seria uma má ideia, tá certo? Mas isso não na louca, não fazendo como se fosse um bilhete de loteria. Tem que fazer um estudo bem feitinho, determinar a quantidade, preço, plano B, né? Esse tipo de coisa toda. Muito bem. A Vale E, então já está vista. Olha, se você comprasse Vale E41 e vendesse Vale E44, por exemplo, você faria uma trava de alta com R$3 de diferença e pagaria R$1 por isso. Vamos ver uma outra trava de alta. A trava de alta de Vale E42, Vale E40 com Vale E41. Vamos lá. Vale E40 com Vale E41, ela tem R$1 de diferença. Só para a gente aprender a estudar um pouquinho como funciona essa trava. Então, você pagaria... Não é 40 com 42 não, é 40 com 41, desculpa, vamos lá. Essa trava agora ela está custando 67 centavos, sendo que se o mercado permanecer acima do preço que está hoje, a taxa de juros também ficar igual no dia do vencimento, essa trava valeria... minutinho, só que está calculando, R$1. Então seria um ganho de 33 centavos no período, sob 67 centavos de risco máximo, daria quase 50% de ganho, sendo que o mercado não precisa subir, ele só tem que ficar acima do 40,09 para que você tenha esse ganho no período, tá? O ideal é que você faça por uma quantidade pequena do seu dinheiro. Porque se você fizer para 5% do seu capital e conseguir esse ganho aí de quase 50%, significa que você tem um ganho adicional sobre o seu patrimônio como um todo de mais de 2%, que é bem interessante, tá certo? Se alguém quiser depois fazer essa conta com calma, vai chegar num número parecido com o meu. Gente, Vale F. Vale F, F38, 3,90, 85% de delta. E olha como as volatilidades implícitas estão semelhantes com as volatilidades implícitas de Petro. Por quê? Porque a mais longa está mais baixa do que a mais curta. Então o mercado está estimando uma queda na volatilidade. Eu preferiria hoje fazer taxas em E do que em F, né? A única coisa que pega, o único problema de fato é a corretagem, os custos operacionais. Então, para não dizer que a gente não mostrou nenhuma operação interessante, uma Vale F40, ela está R$1,30 dentro da grana e a taxa que ela está pagando é 2,11 ao mês, o que dá 2,92 no período.
e uma proteção de 6% no período, tá certo? As outras preços bem semelhantes, 1,73, 1,19, essa 1,19 é a primeira fora da grana, é a Vale F42, a Vale F44, 45 centavos. Vamos simular uma trava de alta agora de Vale F40 com Vale F42, tá? Elas têm R$2 de distância certinho. Então é uma compra de 1 kg de Vale F40 e uma venda de 1 kg de F42. 1,18 você pagaria, sendo que ela pode valer no máximo R$2. Roxo, e quem acha que o mercado vai ficar parado ou vai cair? Quem acha que o mercado vai ficar abaixo dos 40,35 que ela está hoje? Poderia fazer uma trava de baixa. Qual seria a trava de baixa? Você poderia, por exemplo, vender uma Vale F42 e comprar uma Vale F44, tá? Como é que é isso? Você vende Vale F42 1 kg e compra e vai comprar 1 kg de Vale F44. Para isso você receberia 74 centavos, sendo que se o mercado subir e passar de 43,09 no vencimento, a tua perda máxima é os 74 que você vai receber menos R$2, então é 1,30 e pouco. Então é uma oportunidade de ganhar dinheiro com o mercado caindo, lembrando que a trava de baixa é a única estratégia que existe, uma das únicas simples em que você define uma operação, uma estratégia, um plano de ganhar dinheiro com o mercado caindo, só que se o mercado subir você não tem necessidade de estopar de uma hora para outra, porque a perda máxima já é pré-definida, você já tem um stop natural. Essa é a vantagem da trava de baixa. Acho que eu vou começar a falar um pouco mais sobre esse tipo de estratégia. Não porque eu tenha ficado pessimista, simplesmente porque é uma oportunidade a mais de acompanhar e de conhecer estratégias. Gente, vamos lá. Vamos agora mudar para Vale G, né? Vamos ver se tem alguma oportunidade. Não tem, vejo que as volatilidades estão super baixas, a liquidez também não está boa. E vamos na OGXE e na OGXF, tá? Na OGXE a gente tem a OGXE12. A OGXE12 está 2,06 com 95% de delta, faltando apenas 10 dias úteis para o vencimento, então a taxa dela no período é 0,59 e uma taxa de 1,24 ao mês. Já a opção OGXE73, que tem strike de R$13, ela fechou 1,19, a taxa no período 1,56 e uma taxa ao mês de 3,31, bem mais interessante. Volatilidades que vão aí entre 48%, as mais altas 50%, as fora do dinheiro, e 42%, 43% as menos, as volatilidades mais baixas, né? OGXE14 com uma volatilidade mais baixa que as outras, de 42,42, uma taxa no período de 3,70 e uma taxa ao mês de 7,94, mas lembrando que ela é fora do dinheiro, então para dar exercício o mercado teria que subir, certo? E15 está 15 centavos, E16 5 centavos. Vamos simular, por exemplo, uma trava de alta de E73 com E14, só para ver quanto é que custaria. Compra 1 kg de Vale E73, vende 1 kg de Vale E14, pagaria 70 centavos, sendo que se o mercado ficar acima de R$14 no vencimento, você teria um ganho de 30 centavos. 30 centavos sobre 70 que você gastou, dá aí uns 40% de ganho mais ou menos no período. Vamos ver como é que está a OGXF, né? A OGXF, vamos aumentar aqui o zoom, lembrando que a OGX ela é menos líquida em opções do que Petro e Vale, isso acaba também diminuindo a liquidez do vencimento F, mas agora já tem uma certa liquidez porque faltam
apenas 29 dias para vencer. A F12 com também 85% de delta, com uma taxa de 2% ao mês. A F13 2,76, a F14 4,70 e as outras são as mais fora do dinheiro. Então já vimos mais ou menos. Uma outra característica que está acontecendo nas volatilidades é que as volatilidades de OGXF estão mais baixas do que as volatilidades de OGXZ, o que demonstra a mesma característica de Petro e Vale, que é o mercado estimando uma diminuição na volatilidade, uma calma, né? O mercado estimando uma calma na variação, uma diminuição na volatilidade. Muito bem, já vimos então Petro, Vale e OGX, tanto E quanto F e até a G no caso de Petro e Vale. Vamos agora mudar para aquela nossa planilha, de operações, e vamos ver como anda a nossa estratégia de Petro, compra do papel com trava de baixa na E. Vocês se lembram? Então, o papel está 20,70 e a gente recebeu 38 centavos para fazer essa trava, e agora para sair a gente pagaria 11 centavos. Então a gente está ganhando 27 centavos só na trava, sem considerar o ganho no papel que a gente vem acumulando aí já faz um tempo. TG, falta a gente colocar o ganho acumulado aqui. Você lembra de colocar depois? Tá faltando. Eram os 3 mil e poucos reais que a gente tinha acumulado, mas esses 200 e poucos reais de agora. Então a gente está com ganho aí de mais de 3.600, 3.700 reais na estratégia. Uma regra que a gente tinha era: se a opção que nós estamos vendidos, no caso Petro E22, atingir um preço abaixo de 1% do valor do papel, no caso 21 centavos, se ela for abaixo de 21 centavos, a gente faria uma rolagem. A gente trocaria essa trava de baixa que a gente tem. Nós estamos comprado no papel e com uma trava de baixa na Petro E, vendido 1 kg, e na Petro E23, comprado 1 kg. Vendido 1 kg de E22, comprado 1 kg de E23. Nós precisamos fazer uma rolagem, trocar isso por uma outra opção, por um outro par que nos dê um valor financeiro um pouco maior. Tá certo? Por quê? Porque a gente tem que sempre estar recebendo alguma coisa para fazer essas travas. Como falta menos de 15 dias úteis para o vencimento da Petro E, nós já vamos fazer na Petro F, tá certo? Então o que nós vamos fazer? TG, tenta descobrir qual é o valor que estava acumulado. Eu já digito aqui na mão. 3,60. 3,60, tá certo. Tá no histórico, né? Ah, tá aqui. Legal. 3,6 mais esses 270? Tá. Então, nós já vamos na Petro F e vamos digitar aqui 3,6, é isso? Isso, né? Isso. Mais o quê? Mais o ganho que a gente está tendo na Petro E. Então, qual é o ganho que a gente está tendo? Vamos desmontar essa trava agora, tá certo? Então, a gente está ganhando 27 centavos. Então, nós vamos pegar os 3,6 e vamos somar mais 0,27. Então, o nosso ganho acumulado até o momento de mais ou menos R$ 3.870. O papel que a gente está comprado, a gente vai colocar 1 kg aqui comprado. O preço, a gente vai colocar o preço de mercado, porque a gente está acumulando os resultados. E aí nós vamos vender a primeira opção fora do dinheiro. Se o papel está 20,70, a primeira opção fora do dinheiro é a Petro F21. Petro F21 está 86 centavos, ela tem preço de exercício 20,88. E na sequência nós vamos comprar a Petro F22. Poxa, isso não está muito fora do dinheiro, não é melhor ir na 22 com a 23? Então, como é um setup pré-definido, como a gente não coloca nenhuma ou quase nenhuma subjetividade nessa decisão, a gente tem que seguir o modelo. E, por enquanto, tem dado resultado. Então, nós vamos vender 1 kg de Petro F22. Ela está custando, como a gente viu, 0,86 centavos. E vamos comprar
1 kg de Petro F22. Estão vendendo 1 kg de 21 e comprar 1 kg de 22, ela está custando 41 centavos, certo? 0,41. 0,41 significa então que a gente recebeu 45 centavos para fazer a trava, um bom valor, né? Porque a gente está vendendo uma opção que está praticamente no dinheiro. E aí, se o papel subir, a gente ganha no papel, perde um pouco na trava. Se o papel cair, a gente perde no papel, mas ganha na trava. E se o mercado ficar parado, a gente empata no papel e ganha na trava, que é o melhor dos mundos. Então, o interessante desse tipo de estratégia é que ela é complementar. A gente pode torcer para o mercado subir, porque isso faria com que a gente ganhasse dinheiro no papel e não perdesse tanto na opção. Pode torcer para o mercado cair, porque aí a gente ganha na trava e o papel tá lá, ele é nosso, daqui a pouco a gente faz uma outra trava. E pode torcer até para o mercado ficar parado. Então é interessante ir montando essas estratégias mês a mês, no longo prazo. Pelo menos tem feito sentido, ter sido interessante até agora. Então, já vimos a nossa estratégia montada. Já estou salvando aqui. Já vamos pedir para o TG já disponibilizar essa planilha amanhã para a gente ir lá na central de planilhas, para quem quiser baixar e ver a nova estratégia. E por hoje a gente vai ficando por aqui. Fizemos um programa mais rápido, mais dinâmico. É mais ou menos assim que vai ser daqui para frente, para que ninguém se canse. Eu sei que para quem gosta de opções é divertido acompanhar, mas hoje em dia, numa época em que os programas de televisão não duram mais que meia hora, numa época em que o nosso foco de atenção é um foco multidisciplinar, a gente gosta de assistir cada vez uma coisa, aulas muito longas para a gente tem sentido que já não faz mais tanto sentido. Então, fizemos o nosso bate-papo, demos o nosso recado, trocamos ideias com alguns dos participantes e agora, quarta-feira, temos o nosso bate-papo de long and short, que tem tido um bom público, e na quinta-feira temos o nosso bate-papo sobre opções avançadas. Gente, agradeço a presença de todo mundo, tenham todos uma grande semana e até a próxima. Um grande abraço.